Vamos falar do Cruzeiro que joga contra o Santa Fé. O Cruzeiro estreando na Copa Sul-Americana. Jogo fora de casa, o União Santa Fé é o 14º colocado no grupo A do Campeonato Argentino. 14º colocado, pessoal. Para você que eventualmente não acompanha tão de perto o Campeonato Argentino, hoje virou uma verdadeira farândula, são 2 grupos com 15 times, então significa dizer que o Santa Fé é o penúltimo do grupo que ele ocupa. E ele tem 8 pontos em 11 partidas, vem de derrota para o Aldosivi por 2-1, e a tendência do técnico Leonardo Jardim, na opinião de vocês, é fazer o quê? Entrar da mesma forma que entrou contra o Mirassol, com relação aos jogadores, manter o sistema, mas jogador trocar ou postura? as peças. Não, é porque assim, postura. Acho que mais formação tática, não, Valuzinho? Eu acho que postura é a mesma, né? Então, esse é o debate. Se fosse eu, Jardim, eu manteria a forma de jogar do jogo contra o Mirassol. Até porque, sinceramente, o União de Santa Fé, pra mim, é inferior ao Mirassol. Eu até fui atrás pra tentar entender como joga esse time. E aí, o Guto Souto trabalha comigo lá nas redes sociais, cara, gente boa demais. Ele conversou com um camarada e me passou alguns detalhes de forma de jogo do União de Santa Fé. Então é um time que joga fechadinho, no 5-3-2, né? Às vezes no 3-5-2, com os laterais avançando bastante e tal. Mas não tem dado certo. Nos últimos 6 jogos do União Santa Fé, todos no mês de março, são 3 vitórias, 3 derrotas. E assim, os últimos 2 jogos, 2 derrotas. Eu, honestamente, acho que o Cruzeiro tem que partir pra cima. O Cruzeiro tem que enfrentar o União de Santa Fé e, eu não vou dizer dar uma goleada, porque tá jogando fora de casa, mas tem que enfrentar pra vencer. Não dá pra se contentar com empate, não dá pra se contentar com meio termo. Hoje é o tipo do jogo que tem que ser quente. O Cruzeiro tem que ir pra cima, não dá pra ser morno, não dá pra ser aquele joguinho lero-lero, aquele joguinho rame-rame. O Cruzeiro tem que vencer o União de Santa Fé. É igual eu te disse, eu não vou dizer que tem que atropelar, mas tem que vencer. Tem que vencer. Tem que vencer. Não, atropelar Thiago. Não, porque é um início de trabalho, viu, Everton Guimarães? Atropelar, irmão. Não, Everton, é um início de trabalho. Chegou. Atropelar ainda não. E só, né, pra eu me despedir aqui da mesa, o último jogo do... Toca a música do Chaves, pra despedida do Bruno. O último jogo, inclusive, do Santa Fé foi contra o lanterna do grupo, que é o Aldosivi, e perdeu por 2-1. Né? Então, assim, a fase realmente lá do Santa Fé realmente não é muito boa. Eu notei que vocês estavam falando aí do Cruzeiro e você estava falando, hoje é respeito total, respect. Não. O Tim entrou na sua mente. Não. O Tim entrou na sua mente. Eu não vou dizer que o Cruzeiro tem que atropelar, porque o Cruzeiro ainda está começando um trabalho. E é só por isso. Mas o Cruzeiro não pode perder em hipótese alguma. Eu falei isso aqui. O Cruzeiro não pode perder. O Cruzeiro tem que vencer, tem obrigação de ganhar. O ponto é, o Cruzeiro não tem que ir lá e atropelar. Se o Cruzeiro tivesse um estágio de trabalho que eu acreditasse que nesse momento a gente poderia dizer que o Cruzeiro tem um timaço já, eu acho que o Cruzeiro tem um baita elenco, mas ainda não tem um timaço. Isso vai ser feito durante a temporada, mas o Cruzeiro tem que ir lá e vencer. Tem que ir lá e vencer. O que não pode é achar que tem que ir lá e atropelar, porque ainda não existe um trabalho 100% pavimentado e concretizado nesse Cruzeiro. Desculpa, HG, mas é o que a gente tem acompanhado e as informações que a gente tem buscado é de um União muito atrapalhado. Um União que o comando está abatido. A gente viu recentemente uma foto que o próprio Olé publicou do Kili extremamente abatido após mais uma derrota da equipe do União. Então, tudo isso vem pesar. Quando a gente fez a análise sobre o momento do Grêmio, o momento que o Grêmio está vivendo e como que o Atlético poderia superar a equipe gremista, é o mesmo olhar que o Thiago está tendo quando ele pega e olha para a equipe do União, que está vivendo uma extrema instabilidade dentro de campo, fora de campo, e o Cruzeiro precisa aproveitar dessa instabilidade. Quando existe um time instável, com dificuldades, com problemas, um adversário que é superior tecnicamente tem que ir lá e buscar os 3 pontos. O Atlético não fez contra o Grêmio, estou usando só como exemplo de um time abatido, de um time de qualidade inferior ao adversário. E é isso que o União é perante o Cruzeiro. É claro que tem as questões de arquibancada que podem influenciar, pode motivar, principalmente por o time estar disputando uma competição continental, que ele não é figura sempre
presente em competições continentais e pode isso servir de ânimo para a equipe do União. Mas o Cruzeiro é muito superior e precisa sim buscar os 3 pontos. O Valuzeiro muito favorito, Valuzeiro? Não, o Cruzeiro é favorito, muito favorito se tivesse um time, um trabalho pronto pra mim, mas favorito, Cruzeiro é favorito, muito favorito não é, porque é uma equipe ainda início de trabalho do Léo Jardim, em que pese ser péssima campanha do União Santa Fé, toda a equipe, eu penso futebol desta maneira, merece respeito, e uma grande forma do Cruzeiro demonstrar respeito à União Santa Fé é entrar bastante concentrado hoje no jogo. Se fizer uma partida boa, deve vencer, mas eu não acho que deva ser desconsiderado fatores como o Casa é uma equipe que não é entre os grandes da Argentina, mas tem uma torcida sim importante que vai estar apoiando. O Santa Fé não tem absolutamente mais nada para jogar no campeonato que disputa o campeonato argentino e vai tentar de alguma forma dar algum alento ao seu torcedor exatamente na Copa Sul-Americana. E hoje, eu tenho certeza que dentro do vestiário do Santa Fé é como se Lincoln Falcão virasse o boné para trás e uma força motriz tomasse conta dos atletas. O que significa isso? Eles vão jogar uma nova vida, é um novo ânimo. É pro Cruzeiro respeitar, na minha opinião, como se respeita qualquer adversário, mas respeitar também, como já disse Vanderlei Luxemburgo, um adversário é você, se tiver a oportunidade de fazer 1, 2, 3, 4, fazer. Eu só acho que eu não desconsidero a questão do fator casa do Santa Fé. Esse torcedor vai abraçar o time na competição, porque no campeonato argentino provavelmente o Santa Fé corre grande risco até de rebaixamento. Então não há outra competição a não ser exatamente a Sul-Americana para abraçar. E o Cruzeiro é um atrativo lá no estádio. Afinal de contas, o Cruzeiro tem história em torneios sul-americanos, em torneios continentais. O Cruzeiro chegou à final da Sul-Americana o ano passado, então tudo isso, quando você está numa terra arrasada como está o Santa Fé, pode ser aquela última vela a ser queimada. O Cruzeiro tem que aproveitar, jogar o jogo. E eu só mudaria, daqui a pouco a gente vai falar de formação, mas eu acho que o Cruzeiro não está pronto para ser um time para chegar contra qualquer adversário e falar assim, tem que atropelar. Aliás, eu acho que nenhum time no Brasil está nesse estágio. Ah, eu acho que tem times no Brasil nesse você estágio. se mexeu na cadeira aí, por quê? Então, eu acho que o Cruzeiro é muito favorito. Mesmo com o Cruzeiro ainda longe do ideal, o Cruzeiro é muito favorito. Eu falei favorito, mas muito favorito. Então, eu tô discordando desse ponto. Tudo bem. Eu acho que o Cruzeiro é muito favorito. Pelas peças que tem. Você olha pra esse time, não sei se tem como espelhar isso pro pessoal que tá no YouTube, mas a gente vê a escalação. Provável escalação do Cruzeiro. A provável escalação do Cruzeiro. Com Dudu, Gabigol, Caio Jorge. Aí você olha, vai lá pra trás, tem Fabrício Bruno, Cássio, que já pra mim tá voltando a ser o Cássio que a gente gosta de ver. O William retomando a boa fase. Então, eu olho para essa escalação, ou provável escalação do Cruzeiro, e a minha expectativa é de um Cruzeiro que consiga vencer com tranquilidade o adversário. Mesmo sendo um Cruzeiro em estágio inicial de trabalho. Porque é o que eu disse. O União de Santa Fé, para mim, é pior do que o Mirassol. O Cruzeiro ainda teve alguns momentos de oscilação contra o Mirassol, que para mim não deveria ter tido, mas eu entendo por ser início de trabalho, pela questão física, que eu não espero que ele tenha contra o União de Santa Fé. O União de Santa Fé, para mim, hoje, é mais frágil do que o Mirassol. Tá empatado em número de pontos com a Lanterna, né? Ou seja, não dá pra olhar e olhar pra esse Cruzeiro, esse provável time do Cruzeiro. Aliás, sabe de alguma informação de mudança? Não, eu só perguntando pro Valor aqui a respeito. Você não acredita Kaique, que possa ser essa base aí? Não. Pode seguir. Não, eu ia falar a questão do Kaique. Eu acho que o Vidalba está um pouco à frente nessa questão, principalmente para um jogo que pode ser muito físico. Porque o que eu penso é que o União vai tentar igualar em alguma coisa com o Cruzeiro, porque na parte técnica ele perde, é na questão física. E pode ser que seja um jogo mais para o Vidalba que para o Kaique. O que você acha, Valuzeiro? Eu tô esperando de 3 a 4 mudanças com relação ao time que iniciou contra o Mirassol. Que seriam? Eu acho que o Christian tem chance de jogar. Christian no meio mas, campo. assim, baseado em nenhuma informação, tá, HG? Eu tô pensando... Então, é que assim, vamos manter o desenho, tá? Isso. Eu tô imaginando o Vidalba no lugar do Kaique, ou até o próprio Marlon. Eu não ficaria surpreso, tá? Tô falando eu. E não é baseado em informação nenhuma.
O time que eu iria, eu vou colocar o Cruzeiro que eu iria, tá? Pra essa oportunidade. Eu iria de Cássio, Gamarra, Fabrício Bruno, não tem jeito, o Jonathan Jesus nem viajou. O William, Vidalba. Aqui nos volantes, eu iria de Wallace e Romero. Um time muito defensivo contra eu iria adversário... de Wallace. Não é defensivo, HG. A questão são os comportamentos. Mas o que eu tô te questionando antes de você terminar, é porque é o seguinte, quando você coloca Vidalba de lateral esquerdo e joga com 2 volantes, eu acho que se justificaria se fosse pegar um adversário que fosse te atacar e que tivesse qualidade. Nesse caso, cara, eu não sei se o União Santa Fé vai atacar o Cruzeiro não, hein? O Elton falou, vai tentar igualar. Eu não sei se vai, cara, não. É time argentino contra brasileiro, e vai tentar igualar de alguma forma. Mas para 2 volantes, mais o Vidalba na lateral esquerda... Cara, bom, mas se bem que você falou que talvez possa ser o Marlon, enfim. Não. Talvez, assim, na minha cabeça, tá? Eu tenho 0 de informação. Eu tô imaginando que possam acontecer de 3 a 4 mudanças. Talvez não aconteça nenhuma, mas... Pra mim, o Romero joga. Eu colocaria o Matheus Henrique aqui na do Wanderson. Eu escalaria o Christian na do Dudu. Sacaria o Caio Jorge e colocaria o Dudu ao lado do Gabigol mais na frente. É o Cruzeiro que eu entraria. Quem no lugar do Dudu? Você tiraria o Dudu? Não, aliás, você tiraria o Caio Jorge? Isso, colocaria o Dudu ao lado do Gabigol. Dudu ao lado do Gabigol? Isso. E pra fazer aquele lado esquerdo do campo, eu colocaria o Christian. Sabe aquele Matheus Henrique criador que a gente já viu? Será que não funcionaria um time com 2 volantes como o Wallace Romero e o Matheus Henrique? Onde eu colocaria. Eu colocaria ele aqui no lugar do Wanderson. Esse é o melhor meio de campo que o Cruzeiro poderia montar para esse jogo. Seria o Wallace Romero, e o Matheus Henrique mais à frente, sendo criador. Eu só tiraria o Caio Jorge ali do ataque. Dudu, Wanderson e Gabigol. Isso, era o time que eu tava colocando aqui. Jorge hoje não. Eu acho o Caio Jorge extremamente relevante na questão defensiva. E, cara... Mas se você coloca 2 volantes de marcação, você não precisa do Caio Jorge recuando. Ele vai bem. E aí você tem quando você precisa atacar, você tem um cara com mais qualidade do que, em tese, um volante. Mas então, se de peito aberto pra Argentina, eu acho perigoso. Contra o União de Santa Fé? Acho. Pelo amor de Deus. Não, mas eu entendo. Respeito em demasia. Não, mas eu entendo. Esse respeito, na verdade, ele traz a reboque uma preocupação com o que a gente tem visto, cara. Só dizer... Eu não posso ser incoerente. Aliás, coerente mesmo aqui não sou eu, né? Eu assumo. Mas quando eu olho para o Cruzeiro, que ontem eu cheguei aqui e disse que ele jogou menos do que eu esperava, depois de mais de 30 dias de treinamento... Eu entendo quando você, Daniel, e você, Valu, tem um pouco de receio e tenta fechar, dificultar a entrada do União Santa Fé jogando com 2 volantes, com lateral de mais força e tal. Eu entendo, aliás, de mais marcação, eu entendo. Mas eu não sei se é para tanto, mesmo com esse período que ainda não é de estabilidade do Cruzeiro. Cara, vamos lá, vai ter que rodar elenco. Já é a ideia dele rodar o elenco. Por que não aproveitar uma oportunidade como essa num jogo de tamanha pressão, né, que exige uma estreia de Sul-Americana, você tentar algo dessa maneira. Um time cauteloso e rápido e de qualidade. Você ter o Matheus Henrique jogando na função, que seria aquela função de 10, né, a função de armador, é um ponto que o torcedor do Cruzeiro já gostou de vê-lo nessa posição. Os treinadores que utilizaram, admiraram e elogiaram essa função. Eu acho que poderia ser uma oportunidade para fazer isso e tendo ainda a qualidade dos 3 atacantes que ficariam na frente, que era o Dudu, o Gabi e o Wanderson. Eu gosto dessa função aí de ter o Wallace e Romero, os 2 juntos no meio campo, ao lado do Matheus Henrique. O Cruzeiro fechou a preparação ontem, o time que chegou no domingo, depois de vencer a equipe do Mirassol, a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem teve treinamento pela manhã no centro de treinamento do Colón, que é o adversário, o rival do União Santa Fé. E o Cruzeiro querendo começar bem, então, esta Copa Sul-Americana, sabendo que vai enfrentar um adversário bastante pressionado, que deve ter um bom público no estádio 15 de abril. Cruzeirenses também vão marcar presença, tem torcedor vindo de Rosário, torcedores aqui do entorno da Argentina, mesmo Buenos Aires ficando bem distante, alguns torcedores vão sim marcar presença, sem contar os loucos pelo Cruzeiro, né? Que vão chegar no estádio 15 de abril para esse compromisso diante do União Santa Fé.
Como eu disse, o Cruzeiro sabe que o time da casa está bastante pressionado. O técnico Kili Gonzalez, na corda bamba, vem de 2 derrotas, uma para o Racing, com um jogador a mais quase todo o tempo, uma para o Aldosivi, que até então era o lanterna no campeonato argentino, e agora o Unión querendo dar uma boa resposta, principalmente por se tratar de jogo de Copa Sul-Americana. O Cruzeiro entende que tem time para, mesmo com o Leonardo Jardim, talvez fazendo alguma alteração, é a expectativa, até pelo que a gente já disse, as respostas dele na última coletiva, as respostas em outras coletivas do Leonardo Jardim, ele falando sobre não ter ali um time com 11 jogadores sempre. Então, por ser um jogo fora de casa, estreia de Copa, eu acho que o Cruzeiro vai vir com mudança. Qual mudança seria? Ou quais mudanças seriam? Aí temos que aguardar, porque o Leonardo Jardim, ele só define o time mesmo no dia do jogo. É naquela última conversa, na preleção, é que ele passa aos atletas quem inicia a partida. Fica a expectativa se o Kaique será mantido na esquerda ou se ele dá uma chance para o Vidalba, para proteger mais a defesa. Sem Jonathan Jesus, Gamarra deve continuar, ter uma sequência. A outra opção é o jovem Janderson, que foi relacionado por causa da ausência do Jonathan Jesus. E a expectativa maior quanto ao esquema. Se ele mantém 4 jogadores mais ofensivos ou se ele vai com apenas 3, se preenche mais o meio-campo, são algumas das questões que a gente precisa buscar e aguardar para saber qual time inicia logo mais no estádio 15 de abril. Lembrando que o jogo começa às 7 horas da noite, a partir das 5 horas da tarde, a gente já estará ao vivo com o nosso Dia de Jogo KTO, diretamente aqui de Santa Fé. A narração hoje na Samuca TV é com o nosso vibrante Alberto Rodrigues. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!